Bom, vamos trabalhar um pouquinho a noção de sensoriamento remoto, tá? A gente tem aqui dois termos extremamente importantes que são, deixa eu me posicionar aqui, que são sensor, que é algo que capta, e o outro termo, remoto, à distância. Então, sensor é o que capta, remoto é a distância. Então, a gente já começa a entender o que seria essa definição clássica. Sensoriamento remoto hoje não é visto mais como uma técnica. No início era um conjunto de técnicas, hoje é uma ciência, que visa o quê? Aquisição de dados sem o contato entre sensor, que é quem capta, e o objeto. Então, aqui tem algumas coisas importantes. É uma fonte bastante importante de aquisição de dados, e como ele é remoto, é à distância, não pode haver um contato físico direto entre sensor e objeto. Você só está me vendo porque eu estou a uma certa distância da webcam, que é o meu sensor, tem uma fonte de luz aqui, existe uma interação dessa luz comigo, e você está vendo esse fluxo radiante refletido que está chegando até o sensor. Falei uns termos aqui que para muitos são novidades, fluxo radiante refletido. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais à frente. Então, veja só, sem que haja um contato físico entre o sensor e o objeto, existe uma exigência aqui. Deixa eu botar um laser pointzinho aqui, quando eu precisar da caneta eu volto. A exigência é que, para que não haja um contato físico entre sensor e objeto, exista a possibilidade de ausência de matéria no espaço entre esses dois elementos, objeto, a ser adquirida a informação, e o sensor. Essa é a primeira exigência. Como consequência, a informação sobre o objeto é possível de ser transportada no espaço vazio. É o que a gente vê, por exemplo, quando a gente pega uma imagem do James Webb. O James Webb está olhando o espaço, né, à sua frente, ele está num dos pontos lagrangianos, que são os pontos que há um equilíbrio entre a atração gravitacional do Sol, da Terra e da Lua. Então, são 5 pontos de Lagrange, e esse sistema pode ficar ali orbitando, meio que parado, né, em relação ao espaço, e observando as coisas, porque ele não precisa de matéria interposta. Por isso que ele está vendo lentes gravitacionais, uma série de coisas interessantes. E na primeira divulgação das imagens do James Webb, né, foi feita bem pouco tempo atrás, uma das primeiras coisas que eles mostraram foi a possibilidade de identificação de vapor d'água, né, ou seja, de água atmosférica num planeta, num exoplaneta mais ou menos do tamanho de Saturno. E isso foi possível. Mais à frente eu vou te mostrar como isso é possível, tá? E para que haja essa possibilidade de aquisição de dados sem um contato físico do sensor com o alvo, o processo é feito a partir de um elo de comunicação, que é a radiação eletromagnética. Então, essa é a possibilidade, a única forma de energia capaz de trafegar pelo espaço e supostamente no vácuo, certo? Muito bem, vamos lá. Deixa eu mudar aqui para a nossa canetinha. Isso me lembra a época da pandemia, que eu estava dando aula virtual, usava muito a canetinha e a mesa digitalizadora para facilitar a vida, né, que é o meu quadro negro. Então, muito bem, deixa eu só que eu estou um pouquinho enferrujado e às vezes eu perco o cursorzinho, aí eu de vez em quando eu vou fazer uns riscos assim para saber onde eu estou. Bom, quando a gente pensa em termos de sensoriamento remoto, é importante a gente conhecer o modelo básico.
E o modelo básico, já que a gente viu que a aquisição de dados sem um contato físico só é possível se for por meio da radiação eletromagnética, eu tenho que ter uma fonte de radiação eletromagnética. E essa fonte, no caso aqui, é o Sol. O Sol é a fonte nesse modelo básico. Veja, eu tenho uma trajetória aqui, né, que sai da fonte em direção à superfície. Essa primeira reta, essa primeira seta aqui. Isso daqui, essa energia que sai da fonte, que chega à superfície, a gente chama de irradiância. Irradiância. Irradiância é representada pela letra E, lambda, comprimento de onda. Já vamos falar sobre isso, não se preocupe. Então, a radiação que sai da fonte e que é mandada aqui, esse fluxo irradiante, essa irradiância aqui, ó, ela chega até a superfície. Beleza. Na superfície, ela vai interagir com os diversos alvos, e essa interação dessa radiação eletromagnética vai gerar um fluxo de radiação que é refletido pela superfície em direção ao sistema sensor, opa, escrevi errado, que é a radiância. Radiância, representada pela letra L, lambda. É sempre em função do comprimento de onda, tá? Muito bem. Só que nós temos entre o Sol e a superfície, e entre a superfície e o satélite, que é esse carinha que está... Cadê? Onde é que eu estou, meu Deus? Aqui. O satélite que está aqui, ou o sistema sensor que está aqui, ó, existe entre o Sol e a superfície e o satélite, existe uma atmosfera interposta. Uma atmosfera. E essa atmosfera vai ter gases, sólidos e líquidos. Todos esses elementos podem, e normalmente o fazem, eles absorvem a energia. Então, a gente tem aqui parte da energia sendo absorvida, por isso ela não chega à superfície. Existe um outro fenômeno atmosférico, que está representado aqui por essas setas em vermelho, que é um desvio de trajetória que é chamada de espalhamento. Espalhamento é um desvio de trajetória. Então, esses são os dois principais fenômenos atmosféricos que interferem nos dados. Muito bem. É tão importante a gente saber que existe uma atmosfera interposta que a gente tem dois tipos de dados e dois conjuntos de termos que são normalmente usuais e que é muito comum na literatura você encontrar... Deixa eu ver. Cadê? Você encontrar... Aqui. Espera aí. Tá. É muito comum você encontrar os seguintes termos. Toa e boa. Toa significa topo da atmosfera. Vem da sigla em inglês Top of Atmosphere, certo? Existe uma questão aqui que é importante a gente salientar. Não existe consenso de onde termina a nossa atmosfera planetária. Por quê? Porque se a gente pensar na composição gasosa atmosférica, né, ou particulados, líquidos, enfim, a composição química dela, você vai ter uma massa atmosférica que tem em torno de 98% dessa massa até 90 quilômetros. 90, 100 quilômetros, não mais do que isso. Então, você tem um adensamento atmosférico até 90, 100 quilômetros, mas você tem manifestação atmosférica até 5.000 quilômetros de altitude em relação à superfície. Então, convencionou-se utilizar isso, a maioria dos países do mundo utilizam o limite de Kármán, que são 100 metros. Aí você tem, até 100 metros, você tem atmosfera, a partir daí é espaço 100 quilômetros, não? Perdão, metros não, desculpa, quilômetros. Obrigado, Gustavo.
é meu déficit de atenção que cada vez fala um pouco mais alto. 100 quilômetros, beleza, 100 metros não é nada. 100 quilômetros, certo? Beleza, limite de Kármán. Tanto que os voos que são feitos hoje, comerciais, né, por exemplo, pela Blue Orange, que é a empresa... a Blue Orange é da Amazon, não é? Isso, é do Jeff Bezos. É, do Jeff Bezos. Ele vai a 100 quilômetros, então ele passa o limite de Kármán. Já o da Virgin Galactics, ele vai até 83 quilômetros e diz que está fazendo espaço sideral. Por quê? Porque o Departamento de Aviação norte-americano considera 83 quilômetros como esse limiar entre informação aeronáutica e aeroespacial. Não existe consenso. Então, o que a gente considera como topo da atmosfera é nível do sensor. Então, por exemplo, se você está falando de informação TOA para o Landsat, são 705 quilômetros. Se você está falando, por exemplo, para a Estação Espacial Internacional, aí já é 400 quilômetros, certo? Então, sempre em sensoriamento remoto, o nível TOA é o nível onde está o sensor. Os sensores de alta resolução espacial, 400 quilômetros. Média resolução, 700 quilômetros. Satélites geoestacionários, 22 mil quilômetros. Tudo isso é TOA, é o nível do sensor. E o BOA? BOA vem de Bottom of Atmosphere, ou seja, é a informação da superfície. Aí você deve estar pensando, pô, professor, mas por que eu estou vendo TOA e BOA, né? Parece nome de cerveja. Não, a questão é a seguinte, é porque quando você vê um dado TOA, o cara fala, eu trabalhei com os dados TOA, significa que ele não removeu os efeitos dessa atmosfera que está entre a superfície e o sensor. Então, quando você tem um dado TOA, não houve correção dos efeitos de absorção e de espalhamento. Esses dois caras aqui. Mas quando você fala, eu estou trabalhando com informação de superfície, ou BOA, aí, ou nível do mar, também é utilizado. Significa que você corrigiu os efeitos de espalhamento e de absorção que a atmosfera incide sobre o nosso dado. Tá? Bom, mas aí a gente está vendo o seguinte, existe irradiância, que é o que vem da fonte, e radiância, e a gente ouve falar o tempo todo em reflectância, né? A gente está o tempo todo ouvindo os caras falar, porque é reflectância e tal. O que é reflectância? Que é expressa pela letra grega Rho. Ela é uma normalização da radiância, o L, lambda aqui, ou seja, o que sai da superfície até o sensor, dividido pela irradiância, a letra E, lambda aqui. Então, a reflectância é o fluxo radiante refletido pela superfície, dividido pelo fluxo radiante incidente sobre a superfície. É uma normalização, por isso que reflectância é sempre expressa em percentual. E por que a gente está falando disso? Porque a gente trabalha o tempo todo com comportamento espectral de alvos, vendo como os alvos refletem. E, aliás, quando você entra no sensoriamento remoto, quando você começa, por exemplo, num curso como esse de introdução, você vai começar a pensar reflectância. À medida em que a sua forma de se apropriar dos dados, da teoria, vai avançando, você muda a sua forma de pensar. Tem um episódio do podcast, O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, que eu e o professor Gustavo Ferreira conduzimos. Chegamos essa semana ao episódio 188. Eu não me lembro qual que é o número dele, mas é uma aula, inclusive, introdutória no curso Sistema Sensor, chamado Diferentes Pensares em Sensoriamento Remoto. A gente começa a observar o mundo lateralmente, depois a gente quando começa a trabalhar com sensoriamento remoto, para os dados RGB, a gente pensa de forma nadiral, olhando de cima,
Quando a gente vai para o multiespectral, o nosso foco é a reflectância. Quando a gente vai para o hiperespectral, o nosso foco é a absorção. Quando a gente vai para o termal, o nosso foco é a emissão. Quando a gente vai para o radar, o nosso foco é o retroespalhamento. E quando a gente vai para o LiDAR, o nosso foco é a altitude, ou o volume, né? Então, são os diferentes pensares em sensoriamento remoto. Veja, nós estamos começando a falar do básico. E existe um mundo que é imenso, é gigantesco, tá? Que é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Mas uma coisa de cada vez, um passo de cada vez.